região. Há um novo vírus a circular na China, o HMPV, é um metapneumovírus que provoca sintomas semelhantes aos da gripe. Em alguns casos pode levar à hospitalização. Vamos conhecer tudo o que já se sabe sobre este vírus e se devemos ou não estar preocupados com ele. Temos connosco nos estúdios do Porto o pneumologista Luís Rocha, da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. O que é que sabemos sobre este novo vírus que surgiu na China, o HMPV? Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Relativamente a este, não é um novo vírus, é um vírus que já circula na comunidade há algum tempo. Ele foi primeiramente detectado em 2001 nos Países Baixos e dessa forma, ao circular na comunidade, cria alguma imunidade relativamente a este vírus. É frequente nesta altura do ano, embora no nosso país em particular os casos são muito raros. E, respondendo objetivamente, não se trata de uma preocupação acrescida. Claro que numa situação destas é preciso manter alguma vigilância, podemos ter sempre mutações víricas e daí, ou seja, o INSA, por exemplo, faz essa vigilância relativamente a estes diagnósticos e que perfil de vírus temos e, portanto, a primeira mensagem é não há preocupação acrescida. Mas há semelhanças com o vírus da Covid-19? Há semelhanças muito com outro vírus, que é o vírus sincial respiratório. É um vírus que também circula bastante nesta altura do ano, acima de tudo em crianças abaixo dos 5 anos, e, portanto, é da família deste vírus. As semelhanças com o Covid-19 têm a ver com as situações, como devemos proteger relativamente a esta questão do vírus, assim como a da gripe. Portanto, as mensagens aqui neste contexto de proteção, relativamente ao uso de máscara, ao contacto próximo com doentes, a situação de serviços com muita gente, com serviços públicos em que esteja uma concentração maior de pessoas e é porque é através da gotícula respiratória que é transmitida esta infecção e, portanto, é desta forma que aprendemos durante a pandemia que é a transmissão deste perfil de vírus. Mas pode levar à hospitalização, se calhar como qualquer outra gripe? Claro que sim. Nós temos aqui grupos acrescidos relativamente Quais são as pessoas mais vulneráveis? Exatamente. Acima de tudo, as crianças com uma faixa etária baixa, que podem ter desde uma simples infecção vírica, que é o mais frequente, 90% das situações nas crianças, até uma situação mais grave de pneumonia. Assim como o extremo das idades, acima dos 65 anos, e aqueles que têm defesas mais comprometidas ou doença crónica associada. Aqui pode haver uma situação da sua própria doença crónica de base não estar otimizada e ter aqui descompensação relativamente a essa doença. Portanto, temos acima de tudo estes grupos com maior risco. Os sintomas são aqueles sintomas que estamos habituados relativamente a uma febre, uma obstrução nasal, falta de ar e o limite numa situação destas grave, que pode levar a cuidados intensivos e internamento, a pneumonia, a bronquite, aí sim, uma situação mais grave para estes grupos que me referi. Dr. Luís Rocha, há alguma informação fidedigna do número de casos que existem na Europa e na China? Não. Sim, quando nós olhamos para o número de casos, aqui, começando até aqui em Portugal, temos casos muito pontuais relativamente a este metapneumovírus. Relativamente à China, sim, houve um crescendo relativamente a este vírus e, portanto, tem sido mais relatado e mais frequente, daí o alerta que as autoridades chinesas fizeram relativamente a este vírus para a sua vigilância e a monitorização em termos de mutação, porque estes vírus, qualquer um dos vírus, até o simples vírus da influenza, que nos afeta mais nesta altura do ano, merece uma vigilância epidemiológica e, portanto, os números são mais significativos aqui nestes países asiáticos, com maior concentração de pessoas. A Europa também tem alguns casos, Portugal são casos pontuais. Estamos a falar de situações, por exemplo, neste momento, relativamente, e falando agora da gripe e não deste vírus em concreto, nós temos uma frequência, por exemplo, do vírus B, relativamente ao número de casos significativo, que circula mais o vírus B da influenza, da gripe. Neste momento, daí o impacto maior que estamos a ter com a gripe e as pressões em termos hospitalares, mas vírus este que está incluído na vacina. E daí, mais uma vez, o alerta, portanto, relativamente à gripe em particular, estamos em época de pico relativamente a este vírus de influenza da gripe, em particular o vírus B que está incluído na vacina, as pessoas devem se vacinar e essa faixa etária que baixou acima dos 50 anos. Está bem, muito obrigada, Dr. Luís Rocha. Fica então os conselhos para quem nos está a ouvir. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigado.